As articulações funcionam como eixos, fulcros, de sistemas de alavancas no corpo humano. Onde ossos são as hastes rígidas e os músculos aplicam força para mover cargas, pesos. Olá, vamos falar hoje sobre um tema fascinante, o sistema articular. Já pararam para pensar como é que um monte de ossos, que são rígidos por natureza, se transformam numa máquina capaz de movimentos tão complexos, tão precisos? Pois é, nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nas verdadeiras alavancas do nosso corpo. Olha, quando a gente vê um esqueleto, a pergunta é quase automática, né? Como é que essa estrutura consegue fazer coisas tão diferentes, como, sei lá, o toque delicado de um pianista ou o salto explosivo de um atleta? A resposta para isso está toda nas conexões, nesses pontos de união que a gente vai explorar agora. Formalmente, o que a gente está estudando é o sistema articular. E a função dele é dupla, o que é genial. Não é só sobre permitir movimento, não. É também sobre garantir estabilidade, garantir proteção onde é mais preciso, como nos ossos do crânio, por exemplo. É um design incrível que equilibra perfeitamente flexibilidade e força. A nossa jornada hoje vai seguir esse roteiro aqui. A gente começa entendendo a base da classificação. Depois, mergulha em cada um dos 3 tipos principais: as fibrosas, as cartilagíneas e as sinoviais. E para fechar, um resumão visual para amarrar todo o conhecimento. Bom, tudo começa por aqui, a classificação. Entender como as articulações são agrupadas é o primeiro passo. É a chave para compreender as diferentes funções que elas têm no corpo. E aqui está o nosso ponto de partida. As articulações são divididas em 3 grandes grupos, e essa divisão leva em conta 2 coisas: o tecido que une os ossos e o grau de movimento que elas permitem. Então temos as fibrosas, que funcionalmente são chamadas de sinartroses, basicamente imóveis. Depois, as cartilaginosas, ou anfiartroses, que têm um movimento limitado. E por fim, as sinoviais, as diartroses, que nos dão a maior liberdade de movimento. Vamos começar pelo primeiro grupo, as articulações fibrosas, as sinartroses. Aqui, a prioridade total é força e estabilidade. Movimento fica em segundo plano. A característica principal aqui é que os ossos são unidos por um tecido conjuntivo denso, super rico em colágeno. Isso cria uma conexão que é, extremamente forte e inflexível mesmo. Pense nelas como se fossem a armadura do corpo, perfeitas para proteger órgãos vitais, como o cérebro, e para absorver qualquer impacto direto. E dentro desse grupo, a gente ainda tem 3 subtipos, cada um com uma arquitetura bem particular: as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. As suturas são o exemplo mais clássico de articulação fibrosa. A gente encontra elas quase que só unindo os ossos do crânio. Na infância, elas são fundamentais porque permitem que o cérebro cresça. Com o tempo, essa camada fininha de tecido se ossifica, num processo que a gente chama de sinastose. E aí os ossos se fundem, virando uma caixa protetora única. Agora, nas sindesmoses, a quantidade de tecido fibroso que une os ossos é bem maior. Um bom exemplo são as membranas interósseas, que a gente vê entre o rádio e a una no antebraço e entre a tíbia e a fíbula na perna. Essa estrutura permite um movimento bem discreto, quase nada, mas que é funcional e essencial para distribuir as forças quando a gente levanta peso ou caminha. E para fechar as fibrosas, a gonfose. Essa é uma articulação super especializada que só existe em um lugar do corpo, prendendo os dentes nos seus buraquinhos, os alvéolos, na mandíbula e na maxila. O ligamento periodontal ancora o dente com muita firmeza, tipo um pino num soquete, mas ainda assim permite uma micromovimentação que é fundamental na hora da mastigação. Ok, saindo das uniões super firmes, vamos agora para um tipo de articulação que já começa a introduzir um pouco mais de flexibilidade: as articulações cartilaginosas, ou anfiartroses. O nome já entrega, né? Aqui, o tecido que conecta tudo é a cartilagem. É um meio termo perfeito entre rigidez e mobilidade. E aqui dentro, nós temos 2 subtipos. A diferença principal entre eles está no tipo de cartilagem. As sincondroses usam a cartilagem hialina e muitas vezes são temporárias. Já as sínfises usam a fibrocartilagem, que é bem mais resistente, e servem para absorver choque de forma permanente. As sincondroses, então, são feitas de cartilagem hialina. Um exemplo permanente é a união das primeiras costelas com o externo, que permite a expansão da caixa torácica na respiração. E um exemplo temporário, mas importantíssimo, são as placas de crescimento nos ossos longos. Elas são essenciais para o crescimento e na idade adulta se ossificam e desaparecem. Já as sínfises, essas foram projetadas para aguentar muita força de compressão. É só pensar nos discos intervertebrais, lá na coluna, ou na sínfise púbica, na pelve.
A fibrocartilagem aqui funciona como um amortecedor super robusto, que permite um pouquinho de movimento enquanto suporta o peso do corpo. E finalmente chegamos na categoria mais complexa, a que permite a maioria dos movimentos que a gente associa ao corpo humano, as articulações sinoviais, ou diartroses. A estrutura de uma articulação sinovial é bem mais elaborada. Olha só nesse diagrama. Os ossos não se tocam diretamente. As pontas deles são cobertas por uma cartilagem articular bem lisa. Tudo isso é envolvido por uma cápsula fibrosa e, o mais importante, existe um espaço entre os ossos, a cavidade articular, que é preenchida por um fluido. Cada pecinha aqui tem um papel fundamental. A cápsula articular, ela veda e estabiliza a articulação. Lá dentro, a membrana sinovial produz o líquido sinovial, que é um lubrificante incrível. Ele nutre a cartilagem e reduz o atrito a quase zero. E a cartilagem articular, por sua vez, age como uma superfície de deslizamento perfeita, protegendo as pontas dos ossos. O joelho é o exemplo perfeito de uma articulação sinovial complexa. Ele foi projetado para suportar todo o peso do corpo e, ao mesmo tempo, permitir um movimento amplo de dobrar e esticar. Por isso, além daqueles componentes básicos, ele tem umas estruturas extras para dar conta de tanta demanda. Em articulações como o joelho, essas estruturas acessórias são cruciais. Os ligamentos, como os famosos cruzado e colaterais, funcionam como cabos de aço, sabe? Eles evitam movimentos exagerados e dão estabilidade. Já os meniscos são como amortecedores de fibrocartilagem, melhorando o encaixe entre os ossos e absorvendo o impacto a cada passo. Ufa! Depois de explorar cada tipo em detalhe, vamos juntar tudo num resumo visual para organizar melhor essas informações na cabeça. Esse mapa aqui resume bem a nossa jornada. A gente partiu do conceito geral e foi se aprofundando nos 3 tipos principais. Primeiro, as fibrosas, com suas suturas, sindesmoses e gonfoses. Depois, as cartilaginosas, divididas em sincondroses e sínfises. E por fim, as sinoviais, as rainhas do movimento. É uma forma bem clara de enxergar toda a estrutura do sistema. No fim das contas, a grande lição é essa. Desde a rigidez que protege o crânio até a mobilidade incrível do joelho, são as articulações que definem o potencial do nosso corpo, tanto para a estabilidade quanto para o movimento. Elas são, de fato, a essência da nossa biomecânica. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é super relevante para quem estuda a área da saúde. Pensando em tudo que a gente viu, desde a absorção de impacto até a lubrificação para o movimento, fica a pergunta: de que forma a saúde dessas nossas alavancas define a qualidade da nossa vida e a nossa capacidade de interagir com o mundo?